Olá pessoal, hoje eu estou aqui para contar mais um caso prático de constelação familiar. Tema de hoje, aneurisma cerebral, a redenção familiar. O título parece um pouco bizarro, mas vocês vão entender ali no final. Bom, o cliente teve um diagnóstico de aneurisma cerebral, então ela veio aqui constelar em grupo presencial essa questão. Bom, a constelação, eu vou contar aqui, claro, de uma forma bem resumida. Ela trouxe a primeira grande revelação à constelação, que esse aneurisma cerebral estava ligado a um tio dela que foi assassinado, tá? Então isso já é uma grande revelação, mas a constelação ainda ela continuou reverberando e eu intuí que ainda tinha mais um segredo a ser revelado. Então foi aí que eu resolvi colocar mais um membro familiar conectado com o aneurisma cerebral, porque aquele segredo ainda não era suficiente ali na constelação. Então, qual foi aí que um outro segundo grande segredo, só que esse bombástico, foi revelado? Que um membro da própria família da cliente planejou o assassinato do tio, ou seja, alguém mandou matar, algum familiar mandou matar o tio da cliente. Então isso foi muito forte, muito revelador, mas no momento que isso é revelado, esse grande segredo final é revelado, pessoal, isso que é o grande fenômeno da constelação, e aí é onde vocês vão entender a doença como redenção. A representante do aneurisma se afasta da constelação imediatamente quando os segredos são revelados. Ou seja, o afastamento da representante da doença, da constelação ali, da figura, né, da foto da constelação, ela se afasta de tudo que está acontecendo na constelação. Isso mostra que a doença ela perdeu sua função, porque a doença ali, né, o aneurisma tinha a função de denunciar esse segredo de família. Então, quando esse segredo vem à tona, a doença pode ir embora, ou seja, a doença perde a função, então ela se afasta, tá? Isso é muito importante. Ali que é a comprovação de que tudo começa a se harmonizar no sistema, pessoal. Por que isso? Porque todos os grandes segredos de família, né, a gente vê muito isso, principalmente um segredo desse que a gente acabou de revelar, bem profundo, bem doloroso, ele provoca toda uma desarmonia no sistema e alguém da próxima geração, de futuras gerações, vão representar aquele segredo, ou seja, vão denunciar esse segredo. E geralmente vem através de uma doença. É assim que acontece. Ou seja, a doença não é um inimigo como a gente pensa, como eu venho falando em vários vídeos aqui, pessoal. Não é algo que a gente tem que lutar contra, não é algo demoníaco. Pelo contrário, a doença vem trazer a redenção familiar. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas por que redenção? A cliente está sofrendo, ela vai fazer uma cirurgia e isso tudo é muito complexo, isso tudo muito doloroso. Sim, não é fácil encarar, e isso não vai ser fácil encarar uma cirurgia, mas num nível espiritual, essa cliente está trazendo sim a redenção sistêmica, coletiva de todo um clã familiar. Porque a gente não está nessa vida sozinho, pessoal. Então aqui ela percebeu que a doença dela não é individual, e sim coletiva. Então quando esse segredo é revelado, o que acontece? Essa doença ou futuras doenças não precisam mais aparecer na família. Por isso que eu falo redenção. Então essa cliente, querendo ou não, às custas dessa doença, ela trouxe, desse sacrifício pessoal, ela trouxe algo muito bom para o clã. Lembrando, pessoal, quem pertence ao clã familiar são os vivos e os mortos. As pessoas que desencarnaram lá atrás, esse tio que num plano espiritual está em sofrimento, ele também é liberado. Não só o tio, o próprio assassino também é liberado. Porque assassino e vítima em um momento devem se reconciliar no plano espiritual. Então isso traz realmente essa harmonia. Então você deve estar se perguntando, bom, mas qual é o benefício dessa constelação para que essa cliente está passando agora, né? A cirurgia que ela vai enfrentar, então qual é o benefício disso? Isso é uma pergunta sempre clássica e, claro, muito importante. Primeiro, aquela cliente ela deve se tratar sim com a medicina tradicional, fazer a cirurgia.
Quando eu digo que a doença se afastou ali no momento que o segredo foi revelado, não significa necessariamente uma cura imediata. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas o benefício aqui é que muito provavelmente isso aí não vai reverberar em outras gerações. E segundo, aquela cliente ganha um grande propósito de vida. Aquela doença, ela ganha uma consciência de que aquela doença, ao invés dela combater, ela ser vencedora, eu venci a doença, aquela toda coisa, né, que a medicina ocidental colocou, que a doença é uma coisa terrível. Então isso ela ganha uma consciência e uma profundidade espiritual muito grande que, na verdade, ela está servindo a família dela. Ela tá libertando, ela está trazendo essa redenção. Então isso traz uma força espiritual. Então com ela tem nessa cirurgia, no tratamento, ela tem a força dos ancestrais. Então quando essa cliente chegar no hospital, chegar no dia para fazer a cirurgia, ela não está sozinha. Ela tem um exército dela atrás. Quem é? Os seus ancestrais dando força agora, que eles foram libertados. Então, essa cliente, ela entra com muita força espiritual para esse tratamento. Olha a dimensão que ela ganhou ao realmente se deparar com a causa de tudo isso, da doença e por que ela foi escolhida e qual o propósito da doença para a família, tá bom? Então essa hoje é a mensagem. Aproveitando aqui, essa quinta-feira, amanhã, dia 24 de agosto, tem Vivência de Constelação. Para quem quer entender melhor esse trabalho, é uma boa oportunidade. Tem vaga para assistir, as inscrições aqui na descrição do vídeo. Até a próxima.